Meu boa noite a todos. Hoje, antes da nossa sessão, o secretário, senhor Adriano Santiago, estará prestando esclarecimento para a nossa comunidade perante a pasta da saúde. Peço que o secretário passe à frente para fazer o uso da palavra, sua manifestação inicial e esclarecimentos. 20 minutos para o secretário. Boa noite ao presidente, cumprimentando o presidente, estendo a todos os vereadores e assistência. Vou então começar a organização aqui dessa fala, mencionando alguns eventos que nos últimos dias, nas últimas semanas, aconteceram na saúde, né, na Secretaria de Saúde. Dentro desses eventos, uma das coisas que foi veiculado, e eu acho importante ressaltar, é que a gente procura dar resposta para a comunidade através dos representantes, que são vocês, né, e das vias oficiais de resposta, né, e sempre que houver necessidade, estaremos dispostos e me disponho a sempre vir quando precisar, ou for convocado, vir aqui. Vamos esclarecer alguns fatos que são importantes. Há um tempo atrás, chegou entre as demandas, provavelmente depois de uma queixa nas redes sociais, que daí não é uma das vias oficiais, e não é a via que eu estou vindo responder, eu estou vindo responder demandas da comunidade em geral e do que foi demandado por vocês mesmos, os vereadores representantes da população, a respeito de atendimentos dermatológicos. Primeira coisa que a gente tem que entender, não temos dermatologista dentro do município. Temos uma profissional que passou num concurso na parte clínica, né, para atendimento clínico dentro do ambulatório, e que faz um excelente serviço dentro da parte clínica, e que se dispôs pela formação dela na área de dermatologista, se dispôs a ter mais um tempo. E aí veio falar comigo plenamente, era bom para a comunidade, não tinha como não deixar de dar algumas horas para que ela conseguisse atender na área de dermatologia, mas na área, só que o contrato dela tem que ser especificado, é de clínica, ela é concursado em clínica. Então a gente se dispôs a dar esse contrato e ela vem fazendo, e aí eu gostaria que fosse repassado, Dulce, tu tem como repassar para os vereadores aqui. Esse é o número de atendimentos. Eu não vou falar o número. Esses são documentos, até pode ser, mas eu não fiz o registro nenhum da retirada. É só para olhar a confirmação. O importante é a gente ressaltar, estou repassando aqui para os vereadores, que tudo hoje em saúde pública tem rastreio. Tudo tem, desde o atendimento básico, tem o que é feito, o que é executado. Então, sempre que é feito, tem esse rastreio. Esse é o número de atendimento dessa profissional, dentro do que os vereadores estão conseguindo visualizar ali, dentro do que ela já atendeu dentro do município. Isso é um documento oficial e a gente tem como esmiuçar cada atendimento vinculado a cada CPF. Então, tudo tem rastreio, tá? Tudo tem o que foi feito, o que foi demandado, através lá, então, dos registros oficiais da saúde. Ou seja, dentro do ambulatório, dentro das outras unidades, também é feito esse rastreio. E o que eu acho importante destacar é que, mesmo não sendo alguém da área, ela se dispôs e faz um excelente serviço. Presta um excelente serviço para a comunidade. Nós tivemos outra situação que há poucos dias, e aí eu também vou trazer documentos para... e como eu disse, Dulce, já vou te dar outro aqui. Essa organização, dentro da organização que vai ser repassada para os senhores vereadores, tem a base do que foi do atendimento dentro do ambulatório municipal. Então, eu acho pertinente que todo cidadão vianense, todos os usuários da saúde, eles têm direito de de se sentirem ou prejudicados ou não ter um atendimento qualificado e fazer a queixa, mas tem as vias oficiais. E toda vez que chega para mim, eu não posso sair simplesmente respondendo sem fazer uma apuração devida,
sem chegar a um termo que seja, além de justo, que seja dado o direito do servidor da ampla defesa dele. E eu preciso entender. Então, eu fiz uma numeração ali que diz desde o primeiro atendimento até o 6º ali, dentro daquela condição. Mas eu não vou entrar nos pormenores, nem trazer o nome então do usuários, mas para dizer que tem sempre registro e foram realizados os devidos registros com medicação, com encaminhamento curativo, o que é feito. E os nossos servidores sabem disso, são sabedores e normalmente cumprem. Quando é feito da via correta, e aí a participação, e aí eu solicito que vocês são a principal via de apoio, de auxílio a essa condução da forma correta. Nós tivemos no SF2 um médico que então foi chamado para um contrato, substituição, até o vereador Reutemann estava perguntando agora, da médica que está numa licença maternidade. Ele chegou e poucos dias após teve algumas queixas, mas essas queixas elas resultaram no quê? As pessoas começaram a ir lá e fazer doc, fazer registro, trazer para mim. Aí eu consegui ser efetivo. Toda vez que uma queixa é demandada e que a gente consegue apurar ela, mas respeitando sempre a ampla defesa do servidor, o servidor tem direito. E a gente tem que também considerar que, na nossa grande maioria dos servidores, eles prestam um excelente serviço. E que, então, eu não posso sair simplesmente sem considerar esse serviço bem prestado para a comunidade de tempo e não fazer apuração para daqui a pouco chegar aqui e poder pontuar para vocês. Então, foi feita a apuração prévia e eu encaminhei. Aí tem as tramitações, que são tramitações jurídicas, né? Esse encaminhamento que a gente deve fazer uma tramitação que não fui eu, Adriano, que criei, que consolidei, que constituí, mas é uma tramitação habitual e normal, respeitando, como eu disse, a ampla defesa e o direito desse servidor, então, de prestar os devidos esclarecimentos. Dulce. Só que, como vocês vão ver aqui, aí houve a suspensão cautelar e que dentro dessa ampla defesa ele vai ter todo o direito dele em momento oportuno. Já está acontecendo, né? Já está tramitando. Então, tudo foi preservado e respeitado. Mas, como eu disse, eu não posso simplesmente ir lá e levantar uma demanda qualquer, né, sem apurar. Então, tudo tem registro e tudo vai ser apurado. Não vai ter nada, não é do meu indicativo profissional de deixar de apurar, e os servidores sabem que quando tem que ser cobrado, eles são cobrados, mas quando há algo legítimo. E volto a dizer, nós temos uma equipe que, na sua ampla maioria, são servidores que prestam serviços e que são serviços qualificados. Então, esse número de serviço que tem essa qualificação, a gente tem trabalhado para que seja ampliado e seja aumentado e que a gente consiga atender com maior qualidade e um maior número de pessoas. E daí eu repasso outros itens que vieram acontecendo, então, e que estão acontecendo, e que muitas vezes as pessoas, então, vão fazer a queixa por demanda. Eu vou lembrar, vereador Reutemann, a questão oftalmológica, vereadora Solange, as questões traumatológicas. O município teve uma ampliação do número de transporte que é muito significativo. Isso gera o quê? Maior gastos, que para nós a gente vê como investimento nas pessoas. Mas há uma demanda que a gente tem que estar sempre controlando, que é o seguinte: toda vez que a gente precisa ampliar, e o Estado está ampliando, mas ele passou a ampliar a partir de novembro. Até novembro, a gente, às vezes, as demandas que vocês vão lá e nos solicitam estão lá há um ano e meio. E a gente sabe que é importante que a pessoa que está procurando o SUS, que está procurando a saúde, ela precisa ter resolvida nas suas especialidades. Só que, infelizmente, o que a gente tem é uma demora significativa. Mas a gente também precisa entender, como um processo de educação permanente, que, depois do atendimento primário aqui, esse encaminhamento feito para as especialidades, a gente sempre... Então, o médico fez o encaminhamento, vai ser realizado, o segundo passo é encaminhar para a especialidade. E nós dependemos da regulação, e essa regulação é estadual.
Então, a forma que eu tenho de ativamente participar de forma persistente nas questões de ganho para a população é participando de CIR, CIB, e tenho participado insistentemente, porque eu sei que, hoje, tanto o número de usuários que procuram o SUS é muito mais amplo, muito maior, e para que a gente consiga, então, dar conta do que o Estado está ampliando de serviço, que, infelizmente, só foi acontecer a partir de novembro, que a gente sabe que tem fila de espera aí de mais de um ano e meio, e que daí é para um atendimento especializado, e a gente precisava que tivesse isso de forma regular. Mas a gente tem pessoas que têm encaminhamento de janeiro e fevereiro, que já foram há muito tempo, já estão com o seu problema resolvido. E nós temos paciente lá de agosto do ano passado que não teve o seu problema resolvido. Então, isso, a forma que eu tenho como secretário de trabalhar isso é discutir na CIR, que eu sou um dos representantes na CIR, e sou representante no COSEMES dos municípios de menos de 10 mil habitantes, por ter essa fala insistente do que é a nossa dificuldade. Nós temos na fronteira oeste a maior distância, ou seja, os nossos pacientes são os que vão ficar mais desgastados, porque percorrem as maiores distâncias e muitas vezes com problemas oncológicos, com problemas mais delicados e que precisariam ter atendido dentro da sua região, e que cada vez que a gente perde uma unidade hospitalar, como temos hoje um problema em São Gabriel, nós deixamos de ter dentro da nossa região uma resolução. Com isso, o nosso paciente vai andar mais, né? A gente tem casos aqui, e a gente conhece, aos montes, quantas pessoas tiveram que ir para Porto Alegre, para Passo Fundo, daqui a pouco para Ijuí, está dentro da nossa referência. Mas distâncias que a gente gostaria muito que fossem diminuídas e que fossem aqui. Então, temos trabalhado para que essa diminuição das distâncias se resolvam dentro da região. Só que, infelizmente, a gente tem essa demora, que é da regulação, e a regulação estadual. Um assunto que eu acho que eu vou deixar para as perguntas, pelo tempo, é o dos agentes comunitários de saúde. Eu sei que vou ser questionado, então vou deixar lá para as perguntas futuras, né? Eu vou seguir aqui para o meu tempo, pela minha divisão aqui. Uma das coisas que eu, ao retornar para a secretaria, gostaria muito de fazer é com maior agilidade. Me incomoda, por vezes, que as questões públicas elas dependem de uma tramitação, e de uma tramitação que a gente tem que respeitar. Vou citar um exemplo, ecoterapia. Ecoterapia estava definido lá em fevereiro. E por que ainda não foi? Porque fevereiro foi definido, fizemos as reuniões, estava tudo pré-estabelecido ou acertado. Parecer jurídico. Parecer jurídico apontava, segundo as leis, que deveria ter uma tramitação, e eu não vou poder não respeitar o que é, apesar de entender toda a necessidade que a nossa comunidade tem, que os nossos pequenos, na maioria das vezes, têm para se desenvolver, para dentro de um diagnóstico, ter uma qualificação no seu tratamento. Essa tramitação foi demorando, porque daí tu tem que fazer apanhado de valores, de outros valores, fazer orçamento. Foi liberado há poucos dias, e agora, há uma semana, 6 dias atrás, está dentro da equipe técnica que fez uma lista para começar. Eu, Adriano, gostaria que tivesse sido lá em março, e nós já estamos em maio. Então, tem muitas coisas que eu não vou conseguir não respeitar uma tramitação, porque essa tramitação é habitual, é normal, mesmo eu tendo discordância. Mas eu não vou deixar, então, de tramitar em conformidade com o que é orientado juridicamente, ou como é que deve ser feito dentro das normatizações do SUS. Uma das coisas que eu vejo hoje na saúde, e ao chegar nesse retorno, é que existe alguma dificuldade, às vezes, de compreender qual é o fluxo. E eu entendo que eu também tenho que fazer isso mais vezes, por outras vias, e pretendo fazer isso. Entretanto, tem muitas coisas sempre que a gente está quase que apagando incêndio, atuando como bombeiro, né? Agora mesmo, enquanto eu sentei ali, eu vi que o meu quinto acesso a um médico para preencher uma vaga para as quartas-feiras durante o dia, no ambulatório, eu recebi o 5º não, né?
É um contrato de 6 meses, que já passou aqui, que já foi votado, mas que eu não consigo preencher. Eu vou ter que bater em outras portas. Hoje eu já bati em uma, que amanhã vai ser anunciado numa reunião deles, que eu acho que vai ter 3 ou 4 possibilidades, assim espero. E, infelizmente, o que atender a necessidade de vir na quarta, eu vou ter que fazer, porque isso é bom para o município. O ideal seria que não fosse dessa forma. O ideal seria que aquele concurso que foi feito, tinham 14 vagas lá. Nós tivemos 2 profissionais que vieram para cá, mas como tem outros serviços em outros locais, eles acabam ficando. Então, há uma necessidade de ter esse profissional, e há poucos dias atrás eu estava, então, dentro dessa questão, que eu tinha um profissional suspenso, um em licença e outro em férias. Né? Então, as férias eu preciso dar, o servidor tem esse direito. Né? As dispensas também tinham sido programadas bem antes. A suspensão estava tramitando, quando chegou, teve que ser executada também. Então, tem muitas coisas que não saem em conformidade com o que é elaborado ou planejado. A gente planejou algo que foge um pouco da situação. A enfermeira, por exemplo, que está sendo solicitado, e que é mais um contrato que eu espero que o presidente já falou que vai passar. A enfermeira, ela saiu de um plantão para ir para a Santa Casa e fazer uma cirurgia de emergência. Ela, enfermeira. Né? Então, os profissionais de saúde, eles também têm os desgastes deles, também têm as questões deles, mas, como eu disse, a grande maioria executa de forma qualificada e está ali querendo fazer um bom serviço. E as demandas que vierem de vocês, ou vierem pelas vias corretas, que é a participação, por exemplo, no Conselho. O Conselho hoje, depois do seu Ezequiel ter adoecido, a gente tem uma dificuldade de ter uma interação maior. A gente tem, normalmente, alguns membros que são repetitivos, e o Reutemann deve lembrar disso, o seu Ezequiel estava sempre batendo na porta, né? Que faziam um excelente serviço. E, inclusive, fica a dica aí, homenagearem alguém, o seu Ezequiel está lá, e é alguém que deveria ser homenageado. Foram 15 anos só como presidente do Conselho. E o trabalho que ele fazia era excepcional também. Alguém que fazia por amor à camiseta, o amor à comunidade dele. Né? E o que acontece? A gente precisa dessa participação social, mas tem vias corretas. É através de vocês, é através de chegar na secretaria, que eu nunca vou negar, de ir apurar, de verificar o que está acontecendo, e isso eu entendo que é, sim, da minha atribuição. Só que, para lembrar, eu gostaria muito de que eu conseguisse falar das coisas que têm intenção. Exemplo, as PICs. E PICs não é com X. Tá? As práticas integrativas complementares em saúde. Tem um projeto, já teve algo organizado, só que eu não consigo dar sequência, porque as rotinas são muito intensas, e às vezes a gente não consegue dar sequência. Isso exige participação dos agentes comunitários de saúde, da comunidade em geral, das unidades. Né? A gente tem, hoje, uma profissional atendendo em geriatria, que eu ainda tenho outros planejamentos, mas não estou conseguindo fazer com que saia, porque as demandas, como eu disse, acabam sendo aquelas de apagar incêndio, porque no dia a dia a gente aumentou muito o fluxo de atendimento, e aí eu vou repassar agora para vocês o número de atendimento, e aumentou muito viagens e retornos para essas referências. Que bom seria se a gente tivesse essa mesma ação que foi feita pelo governo do Estado de forma permanente e regular. A gente teria muito menos usuários de saúde esperando tanto tempo por um especialista. A Traumato e a Onco de São Gabriel tinham até o mês de outubro. A Traumato já vinha debilitada, digamos, mas a Onco tinha um serviço muito bem prestado. Infelizmente, hoje, já não mais. Eles hoje têm um passivo de 94,5 milhões. Eles estão com a intervenção. Isso, para a nossa região, é horrível. Saiu de São Gabriel, vai para Porto Alegre, vai para Canoas. Vamos andar mais. E não é pelo andar da secretaria, a gente vai ter que dar o jeito. Mas aí é o nosso usuário que já está desgastado, tendo que percorrer distâncias cada vez maiores. Então, daí a minha prática como secretário tem sido representar o nosso município na CIR, na CIB, nas reuniões do COSEMES, na CETEC, para que daí eu chego lá e faço essas queixas. Lá
eu não sou como aqui que eu estou comunicando, lá eu estou reclamando, que é, na maioria das vezes, o que é a queixa e a demanda de vocês. Hoje mesmo eu tive uma ação que foi um usuário, fez uma queixa, que agora é o dia 20, tem uma reunião em Alegrete, e que eu vou poder levar essa demanda do tempo de espera e que teve uma mudança de turno, de plantão lá e deixaram eles esperando. Então, estou sempre disposto a dar resposta e atender às demandas. Como eu disse, preciso ter tempo de apuração e dar o direito do servidor, o que é o direito do servidor, mas não deixar de atender uma demanda do nosso paciente do SUS. Era isso, disposto a responder as perguntas. Primeiro vereador a fazer a pergunta ao secretário, o vereador Alemão Reis. Quero aqui cumprimentar a comunidade, agradecer ao secretário de Saúde por vir até a Câmara de Vereadores expressar seus esclarecimentos. Eu queria, através do secretário, quando estive na prefeitura, falando com o prefeito, falando com a secretaria, para que nós pudéssemos fazer um projeto de atendimento especial, daquelas pessoas que não têm mais como esperar um atendimento necessário. A resposta que eu tive que eu fizesse esse projeto aqui na Câmara Municipal, através do Legislativo. Só que nós fomos atrás do projeto e, juridicamente, este projeto, para nós atender as pessoas mais necessitadas, tirar do SUS, porque o SUS diz que é o melhor sistema de saúde, só que é um sistema de saúde que está matando as pessoas pelo tempo de espera. E o nosso município tem uma atenção especial de atender pessoas de extrema necessidade com recursos próprios em hospitais da região, para fazer os exames, os diagnósticos, para que a família possa ir atrás de recurso. E eu queria saber o porquê que o Executivo Municipal, através da Secretaria, não houve interesse de dar andamento neste meu projeto. Vereador, isso ainda não sei que dia que foi, ou se foi o indicativo, foi via ofício? Foi ofício e eu fui na prefeitura também. Eu tenho ofício para responder, tem de 2 vereadores, eu não sei porque eu não tive tempo ainda de parar e poder responder. Não, mas isso já veio a resposta faz tempo, foi ano passado. Então não passou por mim, tá? Não passou por mim. O que eu posso dizer é que atendimento especializado que é possível de fazer, a gente consegue fazer através do Ciane. Por exemplo, a gente tem que, em saúde, a gente tem que ter uma preocupação do coletivo. Todo mundo tem que defender a mesma bandeira, independente do viés ideológico, do que acredita ou deixa de acreditar. E o que eu entendo, o Ciane é uma ferramenta que dá para ser utilizada dessa forma. Ou seja, que forma? O atendimento especializado para necessidades especiais, ele pode ser feito e realizado através do Ciane. A gente tem, então, através de alguns recursos que vocês, então, a gente já conversou, que vão ser destinados, a gente tem o projeto do Ciane, é fazer salas de atenção especializada para que a gente consiga trabalhar, através da equipe multiprofissional, trabalhar essas demandas para desenvolver. E aí entra a questão da ecoterapia, TO, psicólogo, psicopedagoga, que vão ter uma transição vindo da educação, né? Então, existem possibilidades através do Ciane, e no restante, como é a atenção primária, a gente tem, através dos sistemas que fazem o encaminhamento GERCOM, até porque hoje, para a gente contratar através de concurso, a gente hoje já não tem esse profissional vindo para o nosso município, e para vir é mais difícil, o atendimento especializado se torna ainda mais complicado. E efetuar esse pagamento, ele não tem uma previsão legal, mas a gente hoje faz, através de convênio com a Santa Casa, a gente consegue dar assistência em cardio, em neuro, né, que é para dar um suporte, para ter uma demanda maior dentro desses atendimentos especializados. Outras situações, como, e eu não sei qual é que estava citando, daqui a pouco a gente pode planejar, fazer um trabalho conjunto, reservando orçamento e recurso, mas a gente sabe que
esse ano, por exemplo, é um orçamento e um recurso que não vamos ter o ano que vem. E ainda, além disso, a gente tem que respeitar o índice da folha, que nos trava, e temos uma reforma tributária que vai fazer com que seja bem diferente. Eu vou repassar aqui o número de atendimento geral, que dá para ver que o SUS atende bastante. Acho que também não ficou bem entendido, que também os atendimentos especiais seria no caso de pessoas com diagnóstico de câncer, alguma coisa que o médico não poderia esperar. Fazer o primeiro atendimento para depois encaminhar. Para isso, o município, esse projeto devia ter sido criado. Como não foi criado, claro que ele não vai estar no orçamento. E, como o secretário falou, existe muito atendimento pelo SUS. Por existir, por todo mundo ter acesso ao SUS, o SUS não tem como atender a todos. Aí as pessoas que mais necessitam acabam morrendo na fila por falta de recursos, por falta de atendimento, por excesso de pessoas que todo mundo que precisa usar, que não precisa usar. E eu queria que existisse um atendimento para pessoas de extrema necessidade, de câncer, de coisa, dar o primeiro diagnóstico. E esse projeto pode ser criado e ser criado um fundo e também com recurso livre do município que nós podíamos ir buscar e esse poderia ser o atendimento. Mas espero em outra oportunidade a gente conversar melhor sobre isso, porque aqui fica meio confuso o tempo. Agradeço a sua atenção e eu espero que esse projeto, para que nós possamos salvar vidas na primeira necessidade, dinheiro podemos buscar, dinheiro temos como fazer, temos como evitar gastos, só falta boa vontade por parte do Executivo e do Legislativo de Manuel Viana. Com a palavra o vereador Ricardo Bacelar. Boa noite a todos presentes, vereadores. Obrigado, doutor Adriano, por vir dar o esclarecimento aqui para nós hoje à noite. A minha pergunta seria: quantos médicos nós temos hoje trabalhando em nosso município e se eles teriam a carga horária deles cobriria 24 horas ou fica algum dia em aberto, que não tem médico? Bem, vamos separar pelas unidades. Temos 2 unidades da SF, né, que hoje contam com 2 profissionais. Na verdade, vocês vão autorizar daqui a pouco, né, para ajudar a comunidade. Então, tem mais um que cobre. Os do Mais Médicos, eles são 40 horas, mas eles têm 4 horas que são de estudo. Então, são 36 horas de trabalho semanal de 3 profissionais hoje na ativa do Mais Médico. Um está voltando de férias, mas temos 13, na verdade são 4 vinculados ao município, só que tem uma que está em licença maternidade. E teríamos, então, em cada SF, 2 profissionais. Daí, no caso do SF2, um com 40 horas, que é contratado. No ambulatório, hoje, fazendo uma conta, agora tu me perguntou, o número de médicos, a gente teria hoje a não cobertura nas quartas-feiras, quando formar toda a equipe. Por exemplo, hoje tem uma que está de férias, tem 2 dias que ela está de férias. Então, é isso que, às vezes, eu tenho que gerir essa questão. E daí tem que, até agora há pouco eu estava falando com ela, para daqui a pouco fazer um ajuste, e ela vai ver se consegue lá, eu vou ter que reconvocar ela, para mim, eu vou dispor do médico para a comunidade. Então, estamos ali negociando para ver se ela consegue que em casa ajustar a rotina dela para vir, inclusive no dia de férias, vou ter que reconvocar. Mas, te respondendo bem efetivamente, a única não cobertura hoje que teria, com todo o quadro, porque tem uma médica que sofreu um acidente há poucos dias atrás, que eu não falei, não sei se vocês devem ter visto, e ela está detestada. Então, isso tirou de um canto, eu preciso suprir com outro, né, com outro profissional. E daí eu estou sempre conversando com eles, porque eles estão entendendo as demandas do município e estão sempre fazendo essa cobertura. Mas o único dia que não tem hoje completo seria na quarta-feira, durante todo o dia. Mas a gente também tem tido médico. Então, mas hoje, oficialmente, na quarta-feira, todo dia, não teria médico.
Tá? E nos outros dias, estando tudo dentro da regularidade, fecha todos os horários dos médicos, né? Então teria 24 horas. Então teria condição de atender em tempo integral, só que ainda falta esse profissional, que foi o que eu disse, que eu ganhei mais um não agora, e que vão ter que partir para o próximo. Muito obrigado, doutor. Vereadora Tere Munistock. Secretário Adriano, boa noite. Em especial, quero cumprimentar algumas mães da Rede Incluir que estão aqui conosco nesta noite. E a minha pergunta é a seguinte, referente ao neuropediatra. Por que essa pergunta? Porque eu tenho uma relação de crianças, né, ali, que já estão desde o ano passado, e a procura ainda continua sendo grande, né? As mães continuam me procurando, porque nas escolas essas crianças estão sofrendo, elas estão tendo dificuldades no aprendizado, porque tudo começa através do neuro. Eles precisam de um diagnóstico para que eles tenham, né, acompanhamento, para que eles tenham, né, direcionamento para o tratamento deles. Então, a minha pergunta é uma pergunta que muitas mães fazem. Qual a possibilidade de trazer um neuro, ou até mesmo essas crianças que estão nessa lista aqui conosco, da gente encaminhá-las até Porto Alegre, como estava sendo feito o ano passado, né, que simplesmente parou, final do ano ali parou. Eu entendo, né, que final do ano as coisas realmente param, mas seria muito importante a gente conseguir dar sequência a isso, porque as crianças voltaram, tiveram tratamento, os pais ficaram muito satisfeitos, porque através do presidente que ele fez aquele convênio lá em Porto Alegre, né, as crianças foram muito bem atendidas lá. Então, é uma opção, mas, fora isso, qual a possibilidade de trazer um neuro? Não digo para Manuel Viana, mas, de repente, fazer um convênio que essas crianças possam ser atendidas até mesmo em Alegrete. Pois bem. Deixa eu te dizer que, dentro das nossas referências, hoje a gente tem o neuro, mas tivemos a dificuldade, que daí estão as minhas brigas fora, em reunião na CIR, na CIB e na CETEC. Uruguaiana tem a obrigação, ele é referência, e quando é referência tem a obrigação de, então, prover. Ele ganha por ser uma referência, né? E nós temos esse direito, então eu vou lá reclamar o direito que é de cada usuário de saúde Manuel Viana. E lá foram contratados, desde agosto do ano passado, 2, que um ficou 3 meses e o outro deu 4, 5 meses. Nós tivemos algumas demandas atendidas aqui, só que esse mesmo de neuropediatria, ele não era um especialista em neuropediatria, mas ele atendia como neuropediatra para referência. E estava tudo dentro das normatizações da legalidade. E o segundo que veio, ele tinha uma especialidade em neuropediatria, então isso era bom. Entretanto, ele não... Porto Alegre, ele aguentou 3 meses e desistiu do... Que é a grande dificuldade, a nossa distância. E essa é uma peleia constante, digamos, porque muitos profissionais aderem por um tempo, mas acabam desistindo. Ou seja, eles têm obrigação e agora contrataram um novo neuro que estava em Ijuí. Ele estava em neuro adulto, mas é uma demanda que a gente vem cobrando porque tem uma referência e está ganhando para tal. A possibilidade aqui dentro do município, a gente tem que tudo vincular ao SUS para dar sequência, senão corta aquele fluxo. O que o vereador Reis estava falando, a oncologia, por exemplo, tem obrigação de em 60 dias ser atendido. E daí, isso tem que chegar até mim, porque eu posso cobrar. É a lei. Se eu estou dizendo que a lei é que rege, então tá, vamos cobrar dentro da lei, né? Então a gente tem condições de fazer com que a coisa ande fazendo cobrança. E eu tenho certeza. Por exemplo, neuroadulto, eu reclamei numa sessão lá, daí, para me provocar, deram 10 vagas para o município num sábado. Vamos levar. A gente se bateu lá para conseguir, a gente conseguiu levar aqueles 10 usuários. Mas há uma dificuldade que é esse fluxo de manutenção, então, dessa linha via SUS. E hoje, o município de Santa Margarida, ele está há 3 meses com um neuropediatra, e aí eu, conversando com a secretária, eu vi que deu certo.
através da CIRC, que é o consórcio que pega a região do Jacuí, aqui, fronteira e macro, a nossa macro-região, e é hoje a nossa melhor possibilidade para a neuropediatria. Eu tenho que conseguir chegar lá. Eu já falei com eles por telefone, mas eu disseram, tu tem que vir aqui buscar a ata, lavrar o teu interesse para daqui a pouco ter a condição de daqui a pouco a gente fazer um convênio com eles. É a melhor possibilidade hoje que a gente tem através da CIRC. Eu encerro a minha fala fazendo um pedido ao Executivo, que, já que nós temos esta opção, que é esse atendimento lá através do convênio que foi feito com o presidente lá em Porto Alegre, então o meu pedido é que haja mais empenho para que essas crianças possam ser direcionadas até Porto Alegre, para que elas possam ser atendidas, até porque o valor da consulta lá é bem menor. O valor da consulta é R$ 150. Então, isso dá acesso, isso permite que muitas crianças sejam atendidas. Então, fica aí o meu pedido ao Executivo, para que haja uma mobilização, uma movimentação, e a gente consiga levar essas crianças. E meu muito obrigada. Vereadora Catiane Alves. Boa noite, secretário, a comunidade aqui presente, colegas vereadores. A minha pergunta é só uma pergunta, mas eu vou lhe deixar 2 questionamentos, se o senhor puder responder. Primeiro, como já tinha lhe avisado antes, dos agentes comunitários. A gente sabe a necessidade, o pessoal nos cobra bastante, e não é de hoje, como a gente já comentou com o senhor várias vezes, a gente teve várias reuniões sobre isso. O pessoal precisa, principalmente as pessoas de idade, e aí a gente queria ver seu posicionamento sobre isso. E outra coisa é a fonoaudióloga, não sei se o senhor, já aproveitando também, que o pessoal precisa bastante, principalmente com crianças mesmo. E a gente sabe, já conversei com o senhor, só que eu queria que o senhor esclarecesse para a comunidade. Para nós, a gente sabe a dificuldade, a gente mesmo já procurou junto com o senhor, e eles se recusam de vir, e é dificultoso, mas eu queria que o senhor explicasse melhor para o pessoal, para quem nos escuta nessa noite. Pois bem, vereadora, vou começar pelos agentes. Os agentes, eu sei que é uma situação bem importante para o andamento das rotinas de saúde, é aquele que faz o primeiro acesso em saúde, o que faz com que haja esse link, unidade, com o andamento, as rotinas de saúde, e não é de hoje que tem uma disposição, foi feita uma reunião há cerca de um mês atrás, e hoje mesmo, e já falei com o prefeito há cerca de 2 semanas atrás, que a gente precisa resolver o quanto antes, porque para mim dar o segundo passo eu preciso de uma resolução que daí eu sei que o prefeito entendeu e vai fazer com que isso seja, que é uma ação dele, que é... Eu tenho que esperar, não vou nem falar o que é, mas tenho que esperar a ação dele para que eu consiga tomar a minha. Eu posso, então, falar do qual vai ser a minha ação. Segundo a PENAB de 2017, bastaria um agente por unidade. Mas a gente sabe que isso é inviável, que não tem porquê, e o nosso município consegue contemplar com um número exato para atender a demanda que a gente tem aqui. O que vai ser feito, então? Um remapeamento, uma reorganização, uma redistribuição. Mas a gente sabe que tem, então, 2 áreas descobertas, que faz um bom tempo, e tem nessa folha de baixo aí o número de atendimentos dos agentes comunitários de saúde. Ou seja, existe atendimento, eles fazem, só que, sim, eles fazem num número menor. Uma das situações é porque justamente tem essa falha de 2 regiões. Então, a gente vai reorganizar para que, então, tenha essa cobertura total, que quando eu digo total, ela é de 96,8%, se não me engano, porque tem partes do interior que, pelo Ministério, quando foi feito, acho que foi na tua época ainda, Rótima, ainda ficou faltando uma parte que era de 3 e pouco por cento, não lembro exatamente o número. Mas, só para vocês terem ideia, quando eu saí, antes da pandemia, a gente tinha uma cobertura de 86%. Agora, no retornar, ela estava em 48%, então estava abaixo de 50%. É claro que, pelo menos, a gente precisa retomar os 86% lá que tinha. Então, isso vai ser trabalhado, eu sei disso, é preocupante, e podem ter certeza que é uma das coisas que eu me cobro e que a gente já está
nesse fluxo de resolução. Eu dependo ainda de algumas ações do prefeito, mas em breve eu pretendo poder dizer para vocês, foi reorganizado, foi remapeado. A questão da fono, infelizmente, é como o médico agora. Eu bati na porta, e quando eu digo bati na porta, não foi literal, mas eu fui atrás de pelo menos 5 profissionais ofertando o contrato. Mas, infelizmente, a gente não tem, porque hoje um dos profissionais mais valorizados de saúde pública é o fonoaudiólogo. Por quê? Porque forma pouco. Posso continuar? Forma poucos profissionais e aí muitos não querem, então, vir para o interior, para uma cidade menor. Nós tivemos, inclusive, uma aprovada, então, em concurso, né? Nós temos ainda, ela está no quadro. A Flávia ainda faz parte do quadro funcional da saúde, mas ela pediu, tinha direito, teve uma gestação, tinha direito à licença-prêmio, ela está na licença-prêmio. Eu espero muito que ela volte, terminando que ela consiga voltar. Não sei se isso vai ocorrer, mas é uma perspectiva, seria um desejo, mas que eu não depende das questões dela. E nós tínhamos uma, então, aprovada no concurso, só que esse mesmo CIRC que eu estou indo atrás, digo que é uma boa perspectiva para a questão do neuropediatra, foi o mesmo CIRC que colocou mais valores, ofertou, fez uma oferta maior, e a profissional, que era de Santa Maria, acabou ficando em Santa Maria. Então, a gente tem essa dificuldade, né? É um profissional que está bem valorizado e, infelizmente, está difícil. Não quer dizer que a gente não tenha ido atrás. Fui atrás ou seja, liguei, conversei com 5 profissionais. Teve uma que me pediu 10, 15 dias ali, eu estava no 14º dia, eu acho, lá dos 15 dias, ela ligou dizendo que não ia ter como, porque mudava muito a agenda, né, para atender em 2 dias. Ache um telefone, vou ligar novamente, estou aceitando auxílio, porque a gente precisa, sabe que tem algumas mães, assim, sabe o quanto é importante e o quanto ajuda no tratamento, no desenvolvimento, mas hoje a gente, infelizmente, não está com esse profissional vindo. O CIRC tem. Pode ser que venha justamente que passou no concurso. Seja destinado para vir para cá, para ver a ironia, né, das coisas. Não veio pelo concurso, pode vir trabalhar em Manoel Viana ainda. Secretário, muito obrigada pela sua presença aqui. Vamos torcer para que o prefeito faça essa ação tão importante para que não se passe mais 1 ano, mais 2, e que a gente tenha esses agentes, né, nas áreas que precisam. E também uma indicação que eu fiz, vai ser encaminhada para a sua secretaria. Ele disse aqui na resposta, veio, sobre a fibromialgia. Daí o senhor dá uma olhadinha com carinho para nós lá, que essa doença atinge várias, principalmente mulheres. Sim. E é uma doença bem complicada, o senhor sabe disso. Muito obrigada pela sua presença e a sua boa vontade sempre conosco. Muito obrigada. Vereadora Luísa Meus. Boa noite a todos os presentes, à plenária. Secretário, eu, na verdade, tenho 2 perguntas para te fazer. A primeira pergunta é quais as ações que a Secretaria de Saúde está desenvolvendo para garantir o atendimento mais frequente e contínuo nos postos do interior do município. A gente sabe que tem um posto ativo na barragem e no assentamento, né? O pessoal tem cobrado também uma assistência mais efetiva. E também a necessidade do lajeado, né? Que tem um posto lá, e a comunidade sente a necessidade desse posto ele ser estruturado e voltar a atender com efetividade na comunidade. E a minha outra pergunta é quanto ao Ciane. A gente sabe que o Ciane faz tempo que vem cobrando algumas estruturações no quadro de profissionais. Uma das respostas já foi respondida para a Catiane, que é a questão do fono, né, que está sendo tomado algumas medidas, mas a gente ainda tem a necessidade do psicólogo, que tínhamos uma psicóloga e ela pediu exoneração, porque passou num outro concurso. Eu acredito que já faça uns 3 ou 4 meses, e até agora não foi chamado um profissional para substituir ela, sendo que, como ela já era do quadro, então não há a necessidade, né, de se fazer o impacto financeiro, muito menos pedir autorização para essa casa. E também a necessidade do psicopedagogo, que faz tempo que os grupos eles solicitam esse atendimento
e já tivemos algumas conversas com o prefeito. O ano passado ainda ele teria autorizado para ser chamado do concurso público esse psicopedagogo, mas até agora ainda não fomos contemplados ainda. E a gente sabe que da necessidade, né, dos grupos que frequentam o Ciane, das famílias e das pessoas que lá frequentam, a gente sabe da necessidade desses profissionais para seguir o atendimento. Tá, vamos começar pelo interior do município, né? Há uma regularidade já de atendimento em enfermagem, médica e odontológica em 3, digamos, subsedes ou extensões dos SFs, né? 3 não, 2 que tenham a regularidade. O que está sendo inserido é na comunidade do Lajeado, até pela troca ali da escola, o aumento de fluxo lá, né? Lá estamos com a dificuldade que é estrutural, é fazer com que tenha um expurgo para os dejetos ali, para que esteja tudo em dia. A cadeira já está em dia, tinha um compressor que já foi revitalizado. Entretanto, também temos que levar o material que é educação, porque muita coisa para equipar novamente a unidade, a gente vai utilizar da educação. Então, mas em breve, até o começo do outro mês, imagino que já tenhamos a condição de ter. Já nas outras unidades tem uma rotina regular, tirando as férias dos servidores, né? E quando a gente não consegue, nas férias, suprir com que vá um determinado profissional. Mas temos tido a regularidade de atendimento. Tua segunda pergunta. Tá. Ciane. Aí entra digamos, em algo que é incômodo para mim, mas que eu entendo que é a realidade. O que é incômodo para mim? Eu também já fui lá demandar e solicitar, que eu preciso. Tu sabe, né, vereadora, que já participou de reuniões. Eu também já escutei essa situação, mas a gente sabe que tem um índice da folha que hoje está batendo no limite, né? E aí, se está batendo no limite, eu não fico só naquela situação. Por isso que eu digo que a CIRC, que é o do consórcio, hoje, quem sabe, seja uma forma de eu resolver, só que daí eu preciso ir lá, ter a reunião, confirmar a ata e dar o encaminhamento. Para contratar outros profissionais, porque se está estourada a folha, tem que achar outro recurso. E isso está sendo trabalhado porque se acha outro recurso. E o que seria isso? Aí, conseguir, pelo menos, buscar outros 2 profissionais. Mas, psicopedagogo tem uma situação que está tramitando, que vou cuidar nas palavras, vai ser uma resolução interna de um profissional já hoje no quadro do município e que tem a qualificação do atendimento clínico que vai resolver, vai suprir a nossa demanda. Mas, provavelmente, o novo psicólogo, se, então, agora que, para o final do mês de maio, o índice tiver uma diminuição, o psicólogo provavelmente, então, seja chamado, né? Já que a gente já tramitou isso em reunião, e é uma das possibilidades hoje que tem, senão ele entra como mais um profissional que vou ter que ir através do convênio com os consórcios, né? Era mais ou menos isso. Mas no caso do psicólogo, como ele já era do quadro efetivo e ele pediu exoneração, não haveria, então, esse choque de folha, já que esse... Não, mas o índice continua, né? Porque foram outros... Enquanto ela entrou, né? A Mayra entrou, teve outros profissionais da área de educação, por exemplo, alguns foram chamados. Isso vai comprometendo o índice final. O índice agora ele está no limite, está no vermelho, digamos. O limite dele está estourando agora, né? Obrigada, secretário. Vereadora Ione Caminha. Presidente, colegas vereadores, não liguei. Eu sei que na administração o senhor é um administrador e um gestor, né? Então, às vezes eu vejo culpar quando há um procedimento, por exemplo, que vai para as mídias e falar, eu digo, mas com certeza o secretário não se fez presente, porque não é a função dele. Ele é administrador e faz gestão.
com certeza o senhor lá não estava presente, que a sua obrigação é apurar tecnicamente o que aconteceu, né? Então, eu acho assim que nós não podemos generalizar tudo. E quero dizer o seguinte, que eu caí, né, levei vários pontos na mão, e que lá mandaram parabéns para a médica que fez o procedimento na minha mão, que pontou a mão, que chamava os outros técnicos e mostrava que esse trabalho é bem feito. Então, o que é bom também nós devemos falar, né? Não é só no que não é bom. E também eu lhe devo muito a sua atenção com várias pessoas que eu já tive na secretaria, e já tive nos médicos lá com uma dermatologista, foi muito elogiada pelo atendimento que ela fez. Então, a gente não é só criticar. Claro que nem tudo é perfeito, né, que tudo tem falhas, mas eu quero lhe dar os parabéns pelo seu trabalho frente à secretaria. O senhor tem grande entrada na Secretaria de Saúde do Porto Alegre, eu já estive lá, até que o senhor faz parte de um órgão tão importante quanto a CODEMS, senhor. Então, eu acho assim que o seu trabalho é bom. Não podemos generalizar tudo botar nas custas do secretário. Porque nem tudo é perfeito, como eu digo, né? Todos têm falha, eu tenho, os secretários têm, todo mundo tem. Então, eu quero lhe agradecer muitas coisas que o senhor tem feito por muitas pessoas. Assim como, às vezes, a Secretaria de Assistência Social fala, mas eu já encaminhei, já procurei a Secretaria de Assistência Social à noite e fui bem atendida. E as pessoas, outro dia, ficaram muito bem agradecidas. Assim como eu já levei na Secretaria da Saúde, foram bem atendidas, então a gente tem que agradecer. Na parte do meu irmão, que nós citou, né, de um tratamento oncológico, o senhor foi uma parte tão importante para a entrada que o senhor tem em Porto Alegre. Basta que hoje ele está no Hospital de Clínica, né, um hospital referência na América Latina. Então, acho que o senhor também merece ter os seus elogios e não só críticas. Mas a minha pergunta hoje é sobre o fisioterapeuta, que as pessoas, né, têm uma demanda grande, as pessoas procuram muito para saber, né, desse atendimento. E tem aquela verba, né, que da emenda impositiva, não sei como é que está a emenda impositiva, então, acho que eu queria saber, né, que a comunidade também faz perguntas, quero saber sobre os terapeutas, que hoje nós temos muitas demandas, né? Tá. Primeiro, vereadora, muito obrigado pelas palavras, né? Que bom é poder escutar isso, e eu então estendo para toda a equipe de saúde, que cada vez que tem a atuação do secretário, tem uma equipe toda de saúde que está trabalhando, que eu estou dizendo que tem esses vários atendimentos. Mas muito obrigado pelas palavras, que bom poder ajudar. É isso que a gente se dispõe a ajudar toda a comunidade. Falando de fisioterapia, a gente já começou, através do chamamento público, já começamos os atendimentos, que daí vai passar por o usuário que tiver, pede o encaminhamento do médico, né? Ele vai levar no setor de fisioterapia e vai ter uma triagem para fazer a definição do número de atendimentos lá, se não vier pelo médico, que seja pela equipe dos outros fisioterapeutas para encaminhar, às vezes, o atendimento domiciliar, que só tem uma cadastrada, ou no consultório particular, através do chamamento público. Isso vai dar uma qualidade e, nos próximos dias, tem, dentro das emendas impositivas, os recursos, que eu acredito que foi a senhora mesmo que determinou para a FISO, não foi? Foi, né? Então, vamos contar ainda com a colaboração, já foi feito chamamento público e vamos inserir mais um recurso que foi destinado. As emendas impositivas, elas estão até com um certo atraso, mas elas estão dentro da regularização. E dentro da regularização, a gente está tentando fazer de tudo para que seja redondinha, para não dar problema. Estava falando antes com o vereador Reutemann que aconteceu o quê? Tem coisas que ficam sendo revistas. Isso a nível de ministério. A gente quer aqui que não dê problema, mas as emendas impositivas, como foi a sua ali, vai ajudar nesse procedimento que já está acontecendo de físio. Não acredito que vá zerar a fila, mas entendo que vai diminuir bastante. Assim espero, né? E que bom que a senhora conseguiu ser bem atendida. E obrigado pelas palavras novamente. Eu agradeço a atenção, né? E dizer, eu tinha mais perguntas, já foram os outros colegas já perguntaram, então eu me fixei na FISA. Muito obrigada pela sua atenção, por ter vindo aqui, né, para prestar um esclarecimento da nossa comunidade. Vereador Reutemann Manganelli. Boa noite a todos, boa noite aos colegas vereadores, à plenária que você faz presente, em especial ao secretário da Saúde, o Adriano. Momentos como esse, eu acho que tem que ser evidenciado e proporcionado por mais vezes, porque quando eu estava do outro lado, como secretário, eu sempre mantinha o diálogo com os vereadores, porque são os porta-voz, né, da comunidade, e como o senhor citou a relação do Conselho da Saúde,
que foi muito atuante. Eu acho que era um dos conselhos mais atuantes, dá para se dizer, da região. O Conselho de Saúde do nosso município era exemplar. Como tu disse, estava sempre batendo na porta da secretaria ali. O seu Ezequiel não tinha dia, não tinha hora. Estava lá numa noite fria, lá numa quinta-feira lá. Ninguém vai aparecer. O seu Ezequiel era o primeiro a estar lá, abaixo de chuva. Um dia frio, o pessoal dizia, hoje podia não vir ninguém para nós ir para casa mais cedo. Mas o seu Ezequiel estava lá sempre. E hoje a gente vendo a situação que ele está em cima de uma cama. Seguidamente eu vou lá fazer alguma entrega lá na casa dele lá. E a dona Ilse me leva até o quarto ali. É uma situação muito triste, né? Infelizmente, é uma ironia, né, do destino. Uma das pessoas que mais vestiu a camiseta para a saúde de forma gratuita, né? Sim. Muito bem lembrado pelo senhor. Eu teria, de repente, 2, 3 dias para falar em saúde com o senhor aqui. 90% das coisas que o senhor relatou nessa tribuna, me veio na memória automática ali, do tempo que eu estive na secretaria. Fazer nem é uma pergunta, é uma sugestão bem rápida e sucinta ali, em relação às práticas voltadas da forma que vocês fizeram ali o mutirão oftalmológico. Foi um procedimento ali, uma ação ali de grande valia para a comunidade. Foi em torno de 100, 120 pacientes ali, que em questão de horas ali já saiu um certo diagnóstico. Aqueles que teriam que ser encaminhados foram adiante ali para o tratamento, outros já foram talvez liberados ali. Não seria também, provavelmente sim seria, mas a questão a gente sabe financeira, sabe que demanda recursos. Em outras áreas, tentar fazer mutirões, citado agora a parte da fisioterapia, mutirões da físio, de repente 80, 100 atendimentos ali. A gente sabe que tem uns que tem mais demanda. Uma questão que eu venho há alguns meses falando com o senhor, uma reabilitação auditiva de um paciente que está há mais de 1.100 dias esperando. Se ele se agravou, com certeza não vai ter mais recuperação na sua audição. É uma coisa inadmissível. A gente sabe que não é falta de esforço da secretaria, mas cai no sistema e a gente fica à mercê. Todo esse tempo é inadmissível, não é aceitável. E assim como outras situações de outras demandas que estão reprimidas a Deus da minha época ou secretários anteriores a mim, a gente sabe que infelizmente muitos já vieram até a óbito. E não vai ser da noite para o dia que isso vai ser suprido. Mas de repente tentar fazer mutirões em outras áreas que se tem esse sucesso que teve na parte oftalmológica. Pois bem, a questão do oftalmo foi uma questão que deu para envolver uma ação do município e, através das nossas referências, um trabalho do Estado também. Isso entra muito naquilo que eu disse, na participação de ir lá, de participar das reuniões da CIB, da CETEC, porque lá eu acabo sabendo que vai ser disponibilizado. Por exemplo, nós temos a ação da RAPS, que é um recurso da Rede de Atenção Psicossocial, que é de 20 mil mensal ou 240 em um ano. Eu só fiquei sabendo porque estava participando da diretoria lá ampliada do COSEMS. Então, daí, quando a gente sabe, a gente, não, vou me cadastrar, vou fazer. A RAPS a gente foi contemplado. Tem uma portaria, agora em 45 dias tenho que já mandar o começo do trabalho. Fora esse tipo de ação, que a gente fique sabendo que tem um recurso específico, muitas vezes a nossa grande dificuldade é quando para acessar um serviço através do oftalmo, deu para ser assim, porque existia, através da nossa referência, o desejo deles de ampliarem o serviço e o nosso, porque tem demanda, né, tem demanda reprimida, tem lista de espera, então deu tudo certo dentro, tinha um prestador disponível para isso e a disponibilidade do município então cedeu o local de fazer aqueles encaminhamentos. Daí deu tudo certo. A gente pretende, em oftalmo, existe essa possibilidade, só que ele está fazendo em todo o estado, já estamos cadastrados para fazer sem data prevista. Infelizmente, nas outras demandas, a gente teria que fazer como é possível. E como é possível foi o chamamento público. Por isso que a gente fez, já está agindo o chamamento público, né? Tem uma profissional cadastrada para poder fazer atendimento domiciliar, mas é importante dizer para a comunidade,
há uma triagem e há uma necessidade, um indicativo médico e fisioterapêutico, traumatológico, ortopédico, para o cidadão acamado, para que ele receba em casa, e os outros vão ter acesso ao consultório particular, porque elas estão conveniadas ali para a gente ver se diminui. Hoje, a gente não teria como fazer em outras áreas que não fosse mais ou menos, porque daí a gente recorre numa situação que, quem sabe aí, o vereador Reis falou, a gente fazer uma ação conjunta, legislativo e executivo, de fazer esse mutirão, de pensar em valores e como destinar. Por quê? Porque pode, amanhã ou depois, se eu fizer como uma ação de saúde, o prefeito ou o secretário ser apontado como um ato politiqueiro. Mas vocês sabem que existe demanda e, quem sabe, a gente possa trabalhar de forma conjunta para fazer um projeto e para habilitar esse projeto, eu acho válido. Né? Não sei se era por aí. Seria isso, e eu acho que só a título de contribuição também, já complementando essa a sua resposta, assim, de se pensar que o SUS já está ofertando, né? Até já foi, inclusive, indicação minha em sessões passadas, da questão da implantação da medicina alternativa em nosso município, que com certeza diminuiria a fila de psicólogo, de psiquiatra. Em muitas situações, a medicina alternativa já é constatada que tem um efeito bem além do que se imagina. Que municípios como São Gabriel, na época que eu fui secretário, pacientes, numa fila de 10 pacientes, 8 com a medicina alternativa era resolvido ali, não precisava nem chegar ao clínico, né? Então, são questões assim que pode vir a contribuir, né, para a secretaria. Sim. Da minha parte era isso. Obrigado. Vereadora Solange Melo. Cumprimentar o nosso secretário Adriano, a plenária aqui presente e os colegas vereadores. Adriano, mais ou menos tu já nos deu o retorno, né, que tu sabe que a minha pergunta é sobre a traumatologia, que eu te incomodo todos os dias, mas assim, qual é a minha dúvida? Eu sei que a nossa referência é São Gabriel, mas a demanda é muita demora. Não teria como fazer algo a fazer assim, tipo encaminhar direto para o projeto em Alegrete, para Santa Casa, ou incluir no nosso convênio, que foi agora um aditivo que a gente tem da cardiologia e o neuro, né? De repente colocar a traumatologia também, para sanar essa fila aí de espera, que eu tenho uma mesma paciente que seguido me liga e eu vou lá te perguntar, acho que já faz uns 6 ou 7 meses que ela espera. O que tu poderia fazer nessa situação? Pois bem, a gente não consegue colocar através do convênio, porque são serviços de referência. E todo serviço que é referenciado, ele é pactuado pela CIR e pelo Estado. Né? Então, DEGAIO, ele nos manda lá as sugestões ou os indicativos do que é pactuado. E daí vai os secretários, 11 secretários, através da CIR, aceitar aquelas vagas e abrir recurso, então crédito, né, para que seja inserido. Então, hoje a Traumato daqui de Alegrete, ela já está dentro dessa pactuação. Podemos sim, e é uma situação válida, o que dá para tentar, a gente tem que tentar, e daqui a pouco, já que São Gabriel hoje está tendo uma dificuldade, tem esse passivo de 94,5 milhões, e ele fez um projeto através, então, tem um grupo, tem uma interventora lá, que até foi alterada, a interventora, e fez um projeto trabalhando a oncologia e não fez uma situação de falar da Traumato, da ortopedia. Daqui a pouco isso está abrindo a brecha para que então a gente venha solicitar que toda a demanda de Traumato, e daí imagino que vai diminuir essa lista, esse tempo de espera, que hoje é o mais complicado, né? Mas aí a gente tem que fazer toda aquela tramitação, pedir CIR, pedir dentro da CIR, e isso não estava nas pautas, mas o próprio município de São Gabriel pediu para pautar a referência deles, e Uruguaiana também teve interesse. Só que toda vez que a gente vai pautar, a gente tem que entender que a outra instituição hospitalar que vai se candidatar, ela tem a condição de fazer. Não adianta pegar a referência, como a gente já teve situações, pegar, prestar o serviço 3, 4 meses e depois não ter a condição. Então, a gente tem tomado bastante cuidado, mas hoje
a Santa Casa de Alegrete, que bom para nós, que estamos mais próximos, é dos hospitais da região o hospital que está mais em dia com tudo que se pode esperar, dentro das referências, não deixa de cumprir, tanto que ele está ofertando serviços adicionais, que a gente contratou alguns, já querendo dispor de um acesso maior e não ter que esperar cardio, neuro, né? Então, hoje, ainda bem, para o nosso bem-estar aqui do município, que a Santa Casa está tão bem estruturada. Mas a gente, então, vai ter que pautar isso, mas a sugestão é boa, então vamos pautar, pode ser um ganho para o município. Só vamos esperar o que São Gabriel, então, vai falar na próxima CIR agora sobre isso. Quem sabe vou lembrar da sugestão para poder já colocar na pauta da CIR. Tá bem, Adriano, te agradeço, te peço uma atenção especial nesse caso e te agradeço a disponibilidade de tu ter vindo aqui e muito obrigada da minha parte. Boa noite, secretário. Gostaria de agradecer pela presença. Também agradecer ao senhor sempre pelo empenho que tem feito. Quando eu lhe procuro, sou sempre bem atendido. O senhor tem sempre buscado solucionar o problema da comunidade quando eu levo para o senhor, principalmente daquelas mães de crianças que vão fazer a consulta em Porto Alegre. O senhor sempre encaixa e está sempre contribuindo e ajudando nós, principalmente eu, quando lhe procuro, sou sempre bem atendido. Eu gostaria de fazer duas perguntas, são simples, mas umas perguntas que vêm de encontro à nossa comunidade. Eu gostaria de saber se os estagiários, os técnicos de enfermagem, recepcionistas e demais profissionais da área da saúde, eles recebem uma capacitação voltada ao atendimento humanizado ao público. Isso vem de encontro sobre algumas reclamações da nossa comunidade sobre o atendimento, principalmente no PSF 2, lá no bairro Favorino Marques, no Vila Nova, nas Coab. E também, essa semana, uma senhora me procurou e disse que foi concedida passagem para ela e para seu filho, mais 2 pessoas, eu não sei se esse fato é verídico, para o deslocamento para a capital, para Porto Alegre, para a consulta dos seus filhos. E aí eu gostaria de saber se é verídico isso, se é destinado mesmo essa passagem, se não seria mais acessível e não teria uma despesa menor, sendo que nós temos muitos carros ali na saúde, temos motoristas, de levar essas pessoas para o atendimento na capital com veículo, não com passagens onde tem que se deslocar pegando ônibus e a gente sabe que é uma viagem longa. A primeira pergunta era sobre a questão da imunização, né? A gente teve um curso na metade do ano passado a respeito desse tema humanização, que é uma preocupação que a gente quer sempre qualificar e eu entendo que tem sempre o que melhorar, né? As pessoas entenderem que, eu acredito, como eu disse anteriormente, que grande parte dos profissionais que lá estão gostam do que fazem e estão lá fazendo com afinco e dedicação. Mas sempre tem que melhorar, sempre a gente pode qualificar e isso é uma busca. A questão dos estagiários foi dado, mas a gente tem um fluxo muito intenso dos estagiários. Eu acho que grande parte dos que tiveram, alguns nem estão aí, porque ou venceu o tempo, então teria que ser realizado de forma permanente, né? Mas essa é uma preocupação, a gente já teve um curso então em humanização conveniado com o Senai, não, o SESC, e já foi feito um orçamento para que seja feito outro, ou seja, que tenha uma regularidade, uma educação permanente nesse sentido, para qualificar o atendimento, para que tenha um atendimento que consiga dar assistência para o usuário de saúde, para que seja feito
a recepção, o acolhimento da forma adequada, dentro do ideal, e que a gente também consiga fazer com que os encaminhamentos, que às vezes a falta da informação correta pode prejudicar muito. A segunda pergunta era sobre... A segunda pergunta? Sobre o fornecimento de passagem de ônibus para as pessoas que se deslocam, principalmente a capital, que é uma viagem longa. Eu não saberia dizer quem é as pessoas, mas só para te ter uma ideia. Na outra semana eram 5 viagens para Porto Alegre. Nós realizamos 3 de carro. E sim, a gente está... porque o que é a normatização do SUS? É que a gente tem obrigatoriedade de dar acesso a transporte. Tá? E a gente tem um convênio com a Serviprev que ela vai pegar na rodoviária e vai levar para o local onde o paciente, o usuário, precisa estar, e depois vai ter um horário combinado, também vai pegar o paciente lá e vai levar para a rodoviária. Então, isso é uma prestação, ou seja, tem 2 serviços para dar essa qualidade. Além de que aquele usuário que, por A ou por B, tem um tempo maior, pode esperar lá na Serviprev, pode descansar, tem quartos lá, tem acessibilidade. A gente não tem a condição, não tem o número de carro e de motorista para transportar todo mundo. Eu não sei se eu acharia aqui, mas tem uma relação do número de transporte. No ano de 2025 foram mais de 1.500. 1.500 transporte. Ah, não, mas divide por dia dá é muito transporte. Tá? Então, assim, ó, a gente tem que ter 2 vias. Hoje a gente tem o ônibus, que é dado muitas vezes, e claro que Porto Alegre muitas vezes passou de 2, a prioridade é que vá de carro, né? Porque até pelo custo, é só tu colocar na ponta do lápis o custo, e além do que é uma viagem distante realmente. Só que nessa outra semana, que provavelmente foi aí que aconteceu, e teve uma pessoa que deslocou, teve uma inclusive que teve que ir, ficar um dia, porque tinha consulta em 2 dias, e voltar. A gente fez segunda, quarta e sexta de carro. E nos intervalos teve que, naturalmente, mandar de ônibus. E tem acontecido, inclusive, para outros lugares. Porque a gente não tem. Tem dias que a gente não tem 8, 10 viagens e tem disponível 5, 6, 7 carros. Então, é uma engenharia que o TFD da prefeitura tem que fazer, e que muitas vezes a gente está 10, 11 horas da noite, não é todos os dias, mas muitas vezes 8 horas é bem comum de estar resolvendo ajustes para o transporte. Fora que, como a gente tem um maior número de transporte no estado, a gente também tem muito mais alta. O que está acontecendo de 1 a 2 no final de semana de liberação dos hospitais. A gente precisa ir. Então, tem sempre esse fluxo, e tem coisas que não estão nem previstas, né? Mas que a gente precisa atender. Então, às vezes, sim, o transporte hoje, através do ônibus, é uma realidade que serve para a gente dar a condição daquele paciente ser assistido, dele ter direito ao seu tratamento especializado, não perder essa vaga do tratamento especializado, e a gente está achando formas que daí entra a Serviprev e entra o transporte de ônibus. Era isso. Então, meu muito obrigado pela sua presença aí, pela sua disponibilidade de vir prestar esses esclarecimentos para a nossa comunidade. Dentro de 5 minutos, daremos início à nossa sessão ordinária.